Hoje eu tenho um recado muito interessante para poder compartilhar com você que atua no setor imobiliário. Eu estou aqui, cidade de São Paulo atrás de mim, e eu tive um insight que eu gostaria muito de compartilhar com você. Não desperdice essa crise, não desperdice o momento atual que a gente está vivendo, porque dentro desse momento atual estão algumas das maiores oportunidades que os empresários e os corretores de imóveis autônomos eles podem ter. Quer saber que oportunidade que é essa? Fica comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Lessa, gravando mais um vídeo aqui para o canal do Portal VGV. E eu tô aqui hoje na minha casa, cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo está aqui no fundo, passando essa minha quarentena, assim como você também. Espero que esteja passando a sua quarentena, cumprindo o seu isolamento social, fazendo a sua parte. Toda vez que eu chego aqui da minha janela e eu olho para a cidade de São Paulo, eu sempre tenho algum insight, eu sempre tenho alguma ideia. E essa cidade de São Paulo, ela sempre me desperta uma coisa muito boa em termos de criatividade, em termos de ideias. E dessa vez não está sendo diferente. Geralmente, toda vez que eu chego aqui da minha sacada, eu olho aqui para essa cidade de São Paulo, eu sempre vejo muito movimento, eu sempre vejo uma cidade muito dinâmica, trânsito, carros, pessoas andando na rua apressadas, o metrô está aqui atrás, eu sempre vejo gente correndo para entrar, para poder sair do metrô, entrando no transporte público, enfim. É uma cidade muito dinâmica. Só que agora, com todo esse isolamento social que a gente está vivendo, as pessoas não estão circulando tanto nas ruas. Então, isso está fazendo com que a cidade fique, de certa forma, parada. Por mais que tenha um movimento ou outro, é um movimento muito menor do que ele costuma ser. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, a gente vê todos esses prédios aqui, todos esses imóveis, todas essas casas, né, e outras obras, alguns lançamentos imobiliários que a gente está tendo aqui na região, Zona Sul de São Paulo, e a gente percebe que a necessidade pelo imóvel, ela se mantém. Afinal de contas, as pessoas precisam, mais do que nunca, ter uma casa, ter um imóvel, estar dentro de um imóvel, seja para compra, seja para locação, enfim. As pessoas precisam desse imóvel. E aí me veio a seguinte reflexão: se a necessidade pelo imóvel ela se mantém, se a necessidade pelo imóvel ela continua igual, e ao mesmo tempo a atividade econômica, de certa forma, ela reduziu por conta do isolamento social, por que a gente não aproveita todo esse momento que a gente está vivendo justamente para poder reorganizar toda a nossa dinâmica empresarial, toda a maneira como a nossa empresa atua, como os nossos atendimentos são conduzidos, para que quando o mercado volte de uma forma geral, a demanda está aqui, a demanda automaticamente vai voltar. Ao contrário de outras crises, de outras situações, hoje no Brasil a gente vê um equilíbrio muito grande entre oferta e demanda. Ao contrário do que foi no passado, onde a gente tinha super oferta de produtos, onde a gente tinha produtos que foram mal lançados, hoje em dia a gente vê uma situação um pouco diferente. Tanto é que os lançamentos hoje em dia, eles estão vendendo, eles estão sendo bem absorvidos pelo mercado. Por quê? Existe um equilíbrio entre demanda e oferta muito grande. E aí vem a minha reflexão. Se a atividade econômica, de uma forma geral, ela está mais baixa, por que não aproveitar esse momento para poder trabalhar todos os processos das nossas empresas, das nossas organizações e principalmente você que é corretor de imóveis autônomo. Afinal de contas, o princípio do processo ele vale para todo mundo. Ele não vale somente para uma pessoa, uma grande empresa ou uma determinada classe empresarial. Muito pelo contrário. Quanto mais controle você tem sobre os processos, melhor você consegue conduzir as suas coisas. E aí, dentro dessa reflexão, eu fiquei pensando muito nessa situação que a gente está vivendo, outros mercados, né? Como que uma indústria funciona? Como que o comércio funciona? Né? Como que outros setores da economia, eles funcionam? E eu comecei a pensar muito sobre isso. Quando a gente fala numa indústria, por exemplo, independente da situação que você está vivendo, o meio de produção, seja de um alimento, seja de um vestuário, enfim, o meio de produção, ele de certa forma, ele segue o mesmo rito. Afinal de contas, você tem processos muito claros e muito bem definidos dentro de uma indústria. E no setor imobiliário, como que isso funciona? Você já parou para pensar que a gente não tem processos muito bem definidos e que isso hoje pode ser a melhor coisa que a gente pode fazer no meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena, quando os atendimentos estão aí numa pequena baixa, numa leve baixa, para que toda essa demanda que está aqui, quando ela voltar para o mercado, a gente consiga ter uma vantagem competitiva muito grande e realizar melhor todos os nossos atendimentos? É uma reflexão muito importante que eu queria trazer para você.
O mercado imobiliário, ao contrário de outros mercados, infelizmente carece de processos bem definidos. Hoje em dia, quando a gente fala de uma construção, de uma obra, conforme um prédio que está aqui atrás, a gente tem processos muito claros com relação à engenharia, com relação à obra, você sabe exatamente quais são todas as etapas que você precisa executar para que você tenha uma edificação como essa. Mas e nos atendimentos e nas vendas? Será que realmente a gente tem um processo muito claro? Pensa comigo, pensa na sua empresa, pensa na sua imobiliária, pensa na sua construtora ou pensa nos seus atendimentos como corretor de imóveis autônomos. Você foi lá, fez uma campanha e acabou de gerar um lead. A partir do momento que você capta esse lead, quais são todas as etapas que esse lead vai passar? O que você precisa comunicar para uma pessoa que tem a necessidade de um imóvel de 2 dormitórios na Zona Sul de São Paulo, por exemplo? Será que você precisa comunicar somente as características físicas do produto, como metragem, dormitórios, vagas de garagem, itens de lazer? Ou será que você tem uma série de informações que você precisa passar para esse cliente para que ele possa fazer essa compra mais rápido, para que ele possa ter mais segurança nas decisões dele? E será que de verdade a gente tem controle sobre isso? Será que de verdade a gente está informando para esse cliente tudo aquilo que ele precisa saber até chegar na aquisição desse imóvel, até chegar no momento que ele vai assinar esse contrato? Essa é uma reflexão muito importante que a gente precisa ter. E nada melhor do que o momento atual para a gente poder aproveitar e reservar tempo para poder definir processos. Será que de verdade você está fazendo tudo aquilo que é possível para você garantir que o seu cliente esteja informado de tudo que compete ao ciclo imobiliário, de tudo que compete ao imóvel que ele está querendo fazer aquisição, para que ele possa decidir com segurança? Você não tem como controlar a decisão do seu cliente. Você não tem como obrigar esse cliente a comprar esse imóvel de você. Então o que você pode fazer de melhor? É garantir que esse cliente vai ter o melhor atendimento possível e imaginável, com todas as informações que vão fazer com que ele saiba do seu produto, que ele saiba daquela localização que você tem, que ele saiba da sua empresa consultora, incorporadora, imobiliária ou corretor de imóveis autônomo, para que ele possa decidir com segurança sobre aquele imóvel que você está apresentando a ele. Se você conseguir garantir que a sua comunicação ela vai chegar de uma forma eficaz para esse cliente, com certeza você vai ter muito mais chances e muito mais capacidade de êxito quando for fechar esse negócio do que uma pessoa que simplesmente fez um atendimento, informou sobre o imóvel, depois o cliente não entrou mais em contato e esse lead acabou se perdendo. Então meu recado para você nesse dia de hoje, o recado que veio por um insight dessa cidade que sempre me inspira é: defina muito bem os seus processos. Pegue todas as classes de imóveis que você possui na sua empresa. Por exemplo, se você é uma construtora e você tem uma multiplicidade aí de segmentos que você atua, defina processos específicos para imóveis econômicos e populares, imóveis de médio padrão e imóveis de alto padrão. Toda vez que um cliente entrar em contato com você sobre algum desses imóveis, alguma dessas classes de imóveis, o que esse cliente precisa ser informado? Precisa ser informado sobre as características, obviamente, desse imóvel, precisa ser informado sobre a localização, precisa ser informado sobre a sua empresa, idoneidade da sua empresa, precisa ser informado sobre os processos de aquisição, ou seja, o que esse cliente precisa para poder decidir com segurança. Aproveite esse momento para poder fazer esse mapeamento, aproveite esse momento para poder definir com clareza quais são os processos que você pode conduzir no seu atendimento. E aí a venda, meu amigo, a venda vai ser uma grande consequência de um trabalho muito bem executado para você poder ajudar o seu cliente a chegar até lá. Beleza, pessoal? Essa foi a reflexão de hoje, diretamente aqui da minha varanda, nessa cidade de São Paulo, que é uma cidade que me inspira, que me dói o coração de olhar lá para fora e ver que todo aquele dinamismo, que todo aquele movimento, infelizmente, não está acontecendo, mas me tranquiliza olhar para cada uma dessas luzes aqui, desses prédios, acender e ver que o mercado consumidor ele está lá, ele continua lá, o nosso cliente está lá, a necessidade da moradia ela permanece lá e tudo que a gente pode fazer de melhor nesse momento é criar processos, mecanismos e formas de fazer com que o nosso produto, com que o nosso atendimento chegue com tranquilidade para cada uma dessas pessoas quando essa pandemia toda passar, porque ela vai passar.
Esse foi o recado de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui, porque isso ajuda bastante a gente a fazer com que esse material chegue para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal do Portal VGV, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para poder receber as notificações, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você tem da área imobiliária e se você tem uma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo e traz aí para a gente poder sempre analisar também. Muito obrigado e um abraço!